Conforme a gente viu no nosso último estudo, nós percebemos que a igreja cristã, até mesmo por conta da profecia que nós vimos lá em Daniel, os próprios apóstolos, né, falando a respeito, prefigurava um declínio da igreja cristã. Prefigurava, de fato, a apostasia, né, a união aí da igreja com o Estado, aí, a união da igreja com o paganismo, e isso faria com que as verdades bíblicas elas fossem lançadas por terra, tá certo? Esse período aí ficou conhecido como o período das trevas na história. Mas o ponto que a gente quer tratar hoje é justamente desse período até a consumação dos séculos, ou seja, até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando de fato o dia do Senhor escatológico, que nós vimos que é o dia de juízo, ele será realizado. Tá bom? Então hoje no nosso estudo a gente vai abordar essa questão, desde a apostasia em diante, o período da reforma, até o dia do Senhor, o juízo que será estabelecido pelo nosso Senhor. Um ponto que a gente precisa entender aqui é a parte do escurecimento da verdade de Deus. A gente viu que conforme a apostasia entrou dentro da igreja cristã, várias tradições foram incorporadas à religião, tá bom? E no nosso período histórico, a gente vai ter o que é chamado Idade das Trevas. Né? E o que foi essa Idade das Trevas? Né? Foi o termo adotado pelos humanistas do século XVIII, XVII, aonde generalizaram toda a civilização da Europa no século IV ao século XV, como um tempo, tá certo? De ruína e flagelo. Então, a Idade das Trevas foi esse período da Europa do século IV até o século XV de ruína e flagelo. Esta ideologia de obscuridade das trevas é resultado de fatos e acontecimentos negativos ocorridos no longo período da Idade Média, tais como as guerras, as invasões bárbaras, as crises da agricultura, as epidemias, a imposição da igreja, a inquisição em relação aos hereges, a centralização da economia restrita aos feudos, as desigualdades sociais, dentre outros aspectos. Então aqui, o autor aqui ele vai dizer que esse período da Idade das Trevas foi esse período ali na Europa que ocorreu do século IV até o século XV, onde ocorreram todas essas ruínas aí e flagelos, tá bom? E aqui a gente quer destacar em especial a imposição da igreja, a inquisição em relação aos hereges. Depois o autor desse artigo aqui ele vai relatar que a gente não deve só considerar o aspecto negativo, porque nesse mesmo período surgiram vários movimentos ali da ciência, do renascimento, etc. Então a gente não pode considerar tudo como Idade das Trevas, tá bom? Mas um outro autor ele vai dizer que o termo Era das Trevas deriva do latim Saeculum Obscurum, que originalmente foi aplicado por César Baronius em 1602, a uma época tumultuada entre os séculos 5 e 9. Tá bom? Então ele muda aqui um pouco a abrangência, mas a própria definição de Idade das Trevas é um período tumultuado, é um período conturbado. E principalmente é um período que, através do estudo das profecias que nós fizemos lá no livro de Daniel, nós sabemos que é um período em que a igreja ela tem a sua supremacia, tá certo? É ela ali que vai mandar e desmandar em toda a Europa. Quando a gente lembra lá do nosso estudo de Daniel, teve um período, que foi o ano de 538, bem justamente no século VI, né, vamos dizer assim, em que o imperador do Oriente Justiniano ele declarou o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. E a partir daquele momento, do lado do Ocidente, o bispo de Roma ele tinha ali um poder, ele tinha uma autoridade que era irrevogável. Ele tinha inclusive o poder de depor e colocar reis, tá certo? Então, depois da queda do Império Romano, quando ali você não tinha mais nenhum poder centralizador no Oriente, no Ocidente, quem que surge ali para reunir, né, para centralizar esse poder? O bispo de Roma, tá certo? E essa supremacia do bispo de Roma, essa autoridade da igreja, ela perdurou do ano 538 até o ano de 1798. Ou seja, justamente o período que nós compreendemos aí como Idade das Trevas. Um período em que a igreja, ela impôs a sua vontade sobre os reis, tá certo? E ela governou ali, literalmente, a Europa com mão de ferro. Então ninguém poderia ir contra eles, ninguém poderia se levantar contra eles, porque era acusado de heresia, porque era perseguido, e a própria igreja utilizava os reis para cumprir as punições que ela achava que deveriam ser realizadas. Nós tivemos o período das cruzadas também, né, nessa época, em que foi travada uma guerra lá no Oriente contra os muçulmanos. Então ali foi um período realmente em que a Igreja de Roma ela teve uma supremacia sobre a Europa, tá bom? Justamente nesse período de Idade das Trevas. E conforme a gente viu no nosso último estudo, nesse período também chamado de Idade das Trevas, é que começam a surgir as diversas tradições que vão entrar dentro da igreja cristã. Tá bom? Então, lembrando, nesse momento não tem uma divisão de igreja.
existe apenas uma única igreja, a igreja cristã, a igreja católica romana, tá bom? Não existe outras igrejas. E é justamente nesse período de Idade das Trevas que a gente vê, né, uma série ali de tradições incorporando a igreja. O que a gente destaca aqui é o primeiro decreto dominical promulgado pelo imperador romano Constantino, que ocorreu lá em 321, no século IV. Depois, a mudança do sábado para o domingo como dia de repouso, efetuado pelo Concílio de Laodiceia em 364. Proibido o acesso dos leigos à Bíblia, incluída no índice dos livros proibidos pelo Concílio de Valência em 1229, ou seja, né, a membresia da igreja ela foi proibida de ter acesso à Bíblia. Ou seja, só os sacerdotes poderiam ter a Bíblia e interpretar a Bíblia, tá bom? Então eles foram proibidos. Depois a gente vai ter mais algumas outras práticas, em destaque aqui, tradição declarada pelo Concílio de Trento como autoridade igual à da Bíblia, em 1545. Ou seja, em 1545 foi definida que a tradição da igreja ela tem o mesmo peso que a Bíblia, tá certo? Então aquilo que os pais da igreja falaram, lembra que a gente viu que a maioria dos pais da igreja, eles eram todos, né, pagãos, filósofos pagãos que acabaram se tornando sacerdotes dentro da igreja. Ou seja, a tradição que eles desenvolveram, ela se tornou o quê? Em mesmo pé de igualdade com a palavra de Deus, com a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Em 1546, os livros apócrifos foram acrescentados à Bíblia pelo Concílio de Trento. Então, algumas Bíblias, as Bíblias católicas, né, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, algumas dessas Bíblias elas vão ter alguns livros a mais. Então, você vai ter lá a Primeiro Macabeus, Segundo Macabeus, que foi inclusive um dos textos que nós vimos, né, aqui no nosso estudo, que como documento histórico ele é relevante, mas não foi inspirado por Deus. Tá certo? Então você vai ter ali o livro de Judite, de Tobias, que tem algumas práticas que não são bíblicas, que são proibidas, inclusive, pela Bíblia, tá certo? Nós vamos ter feitiçaria, vai ter oração pelos mortos. Então, de alguma maneira, para corroborar a tradição que estava sendo incorporada dentro da igreja, esses livros apócrifos aqueles foram acrescentados ao cânon bíblico. E ali, por último, a gente vai ter a proclamação de Maria como mãe da igreja pelo Papa Paulo VI em 1965. Tá bom? Então, nesses períodos que nós vimos aqui, Idade das Trevas, um período ali realmente em que a verdade ela foi obscurecida, foi justamente o período em que todas essas tradições começaram o quê? Invadir a igreja.